Deus a paz, a minha paz eu estou, não adulador como manda dar, não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa expectativa alma. Agradeço, louvo, exalto ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que tem feito todas as coisas. Só temos a agradecer a Deus, pela minha família, pela sua, por você que tem nos acompanhado, nos seguido, nos apoiado, nos auxiliado. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus, estamos orando. E a vitória é nossa, a vitória do povo de Deus, a vitória daqueles que acreditam, a vitória daqueles que sempre dizem sim para Jesus. Passando por aqui, meu servo Marcelo, nessa sequência de ministrações, ensinamentos, pregações, orações, Atos dos Apóstolos, que escreve, na verdade, de Deus, né? É conhecido por livro do Espírito Santo e pelas ações e atitudes dos apóstolos, que escreve o doutor, médico, filósofo grego Lucas, capítulo de número, glória a Deus, 12, versículo de número 5. E tem uma nomenclatura nesse capítulo 12 que diz: Herodes manda matar Tiago, Pedro é livre da prisão. A morte de Herodes. Tem aqui 25 versículos no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Vamos ficar com o versículo de número 5. Glória a Deus, que diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia de contínua oração por ele a Deus. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia, glória a Deus, contínua oração, ou a igreja orava ininterruptamente, sem parar, sem cessar, sem desvanecer, porque Pedro estava onde? Guardado em cárcere, em uma prisão, glória a Deus, porque Herodes, ele tinha matado Tiago e estava intentando tirar cabo da vida de Pedro no dia posterior, glória a Deus. Só que a igreja soube da situação e a igreja tomou a causa para si. A igreja disse: não vamos ficar acomodados enquanto temos um irmão, um líder, um discípulo, um apóstolo, um presbítero, um homem cheio de Deus que, com a sua sombra, glória a Deus, até quem estava enfermo eram curados. Ele se encontra preso nesse momento e não podemos ficar aqui, sabe, glória a Deus, sem agir, sem ação. Não, temos que fazer alguma coisa. E a melhor coisa é orar. Eles decidem orar pelo irmão Pedro, glória a Deus, que estava guardado na prisão, para posteriormente ser executado a solicitação de Herodes. Veja o que acontece, glória a Deus. A igreja passou a saber, e a igreja reúne todo mundo: não, vamos orar, porque o nosso irmão está preso. Não, vamos orar, porque, pelo que eu estou sabendo, Tiago já foi, e Pedro vai ser o próximo no dia posterior. Portanto, vamos para cá orar. Glória a Deus. Enquanto ele está lá guardado na prisão, enquanto não chega, nós vamos orar, porque nesse inteirinho, de um dia para outro, o nosso Pai, nosso Deus, ele vai intervir. Era assim a fé e a confiança daqueles irmãos. Sabe por quê? Hebreus capítulo 11, versículo 1 está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas pelas quais não se vê. Aí o versículo 6: ora, pois é necessário que todos quantos se aproximem de Paim creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviram dizer que Pedro estava preso e eles vão reunir agora para orar. Meu irmão, enquanto alguém está preso, a igreja está orando. E é muita gente presa, irmão, muita gente preso
na mentira, preso na omissão, preso no adultério, preso na prostituição, preso na fornicação, preso na omissão, preso, sabe, glória a Deus, no levantar falso, preso, meu Deus, tanto tipo de prisão, pessoas presas na enfermidade, na doença, preso aqui, ali e acolá. Mas tem alguém orando. Enquanto uns estão presos, outros estão orando. E tem outros presos orando também. E tem gente que está orando que está preso. É assim. Até que Jesus volte, ou até que nós subamos a morar no céu de luz com Ele. Por quê? É só você observar um pouco atrás, João capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenho ânimo, eu venci. Glória a Deus, tenho ânimo, porque Jesus venceu. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para todos sempre, meu querido. E está aqui a igreja, orando, Pedro está ali preso, guardado. Glória a Deus, só que a igreja não parava de orar. Era oração, todos os minutos, todas as horas, oração entre os irmãos, se reuniram para orar por a causa, e a causa era a questão do apóstolo Pedro, que estava guardado para ser assassinado no dia posterior. Só que Deus ouve as orações da igreja, Deus ouve as orações da igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amados, aleluia, glória a Deus, porque Deus enviou o seu anjo naquele presídio, naquela cela, naquele cárcere, naquela cabine. Deus enviou o seu anjo enquanto a igreja orava. Hebreus capítulo 1, versículo 14, não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados a servir a favor daqueles que iam de herdar a salvação. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha o versículo 8 do capítulo 12 de Atos. Deus ouviu a oração da igreja e enviou o seu anjo. E disse-lhe o anjo, cinge-te, o anjo dizendo para Pedro, aleluias, e ata as tuas sandálias, calça as tuas sandálias, as tuas alparcas. E ele o fez assim, disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, ou coloca a capa em tuas costas e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma os seus olhos, e o portão que dava para aquela cidade da prisão. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou, se ausentou-se dele de Pedro. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Glória a Deus. Amados, Deus enviou o seu anjo porque alguém orou. Se você orar, Deus vai enviar a providência e o socorro. Temos que orar. Glória a Deus. Assim que eles souberam, olha, Pedro está preso, Tiago também, matou Tiago no dia de ontem. Aí estão fazendo aí alguma coisa para matar Pedro no dia posterior. Mas aí eles decidem orar. Orar a Deus. Orar faz bem a todos. Glória a Deus. Sem oração não dá. Devemos respirar oração. Nosso oxigênio deve ser oração, devemos inalar oração, devemos inspirar e transpirar e viver na tangência da oração, porque Deus continua a responder através das vossas orações. Deus continua a responder. Olha o que diz Mateus capítulo 21, versículo 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo recebereis. Ele disse tudo. O que pedis na oração, crendo recebereis. O que você está pedindo nessa noite? E lembre-se, Pedro precisava ser libertado das correntes, das cadeias, das prisões, da cela fria. É tanto que quando o anjo chega, ele cinge e se diverte.
ele, sabe, coloca a capa e começa a seguir o anjo, mas também amarra as sandálias nos pés, as alparcas, glória a Deus. A igreja estava orando, Pedro precisava ser liberto de alguma situação. E de qual situação você precisa ser liberto nessa noite? Aleluia, Jesus liberta de qualquer situação, meu irmão, minha irmã, sabe? Jesus liberta, glória a Deus, Jesus liberta. João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus liberta, e Ele quer te libertar. Jesus quer te libertar, porque só Ele para libertar quando você quer. Aleluia, mas alguém está orando. Mas para a oração surgir, fazer efeito, você tem que se esforçar, querer ser livre, ser liberto das algemas espirituais e físicas também. Quanta gente preso que só a graça de Pai. Mas continue orando, deixe a Deus continuar trabalhando em seu favor, em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, aleluia, está na palavra de Deus, sabe? Deus é tão bom que está na palavra dele. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 10. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mamado, temos que estar aptos e preparados. Descubra nessa noite qual é a prisão que te aprisiona. Glória a Deus, você pode ser livre, você pode ser liberto. Glória a Deus, você e Deus é maioria. Você pode ser livre, você pode ser liberto, você precisa simplesmente querer. Louvado seja Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido ao que o ama. Amado, e Deus deu o livramento a Pedro. E Pedro agora sai ileso, isento daquela situação, não morreu e continuou realizando a obra do Pai. Glória a Deus. Observe, Pedro, pois, era guardado na prisão. Só que o diferencial é que a igreja permanecia em oração, aleluias, a Deus por Pedro. E Deus ouviu tanto que enviou seu anjo. E o anjo tira Pedro daquela prisão, conversa com Pedro, sabe? Benção pura sem mistura. Coloque essa palavra de Deus no teu coração. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sino da notificação na opção todas. Deixa o teu comentário. Deixa o teu joinha, o teu legal, o teu like. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Passe adiante esses links dessas ministrações aí da palavra de Deus em forma de ensinamento, pregação ou oração. Deixa Deus te usar nesses dedos aí, nesses cliques, você lançar para todas as suas redes sociais. Glória a Deus, o intuito é só um, que o mundo se renda, se curve a Cristo e receba o mesmo como único e suficiente Salvador da sua respectiva alma. Porque Atos capítulo 4, versículo 12 está escrito, e em nenhum outro nome, e nenhum outro há dado entre os homens, nenhum outro nome há dado entre os homens debaixo dos céus, pela qual devemos ser salvos. Essa pessoa é só Jesus. Sinto-se todos abraçados pela pessoa e presença do Espírito Santo e pela minha vida aqui, o teu servo, irmão Marcelo. E até a próxima, se papai quiser. Enquanto não chega, vamos dando glória, porque Pai é bom, Satanás não vale nada e eu preciso melhorar. Deus abençoe e até a próxima, querendo o Pai.